Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Olá, pessoal do nono ano. Hoje vamos fazer apenas a correção da atividade. A gente começou na aula passada e nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade à nossa correção. Paramos na questão 3, vamos então avançar para a questão 4. Veja só. Em uma reportagem sobre economia, determinado veículo de comunicação publicou o gráfico ao lado, que compara as taxas de inflação do período de 2009 a 2013. Analise o gráfico e faça o que se pede, ou seja, qual é o título e a fonte do gráfico, ou seja, isso aqui você já consegue identificar. Eu acho que não dá para mim ficar toda hora informando isso. Você já tem como saber qual é o título do gráfico. Vocês vão lá em cima aí, verifica o título do gráfico. Qual é a fonte do gráfico? A fonte de dados aqui, ó. Na letra B, ele já diz o seguinte: quais são os elementos não apresentados no gráfico? Ou seja, ele quer saber aqueles elementos em que não está no gráfico que poderia ser colocado para melhor interpretação. O que a gente pode dizer? A legenda, pessoal. Aqui poderia, pessoal, colocar o seguinte: ano. Ou seja, aqui na horizontal está informando os anos em que cada estatística é apresentada. E na porcentagem aqui, ó, aqui poderia ser apresentado na vertical, poderia ser apresentado os porcento, né? A porcentagem, ou seja, na vertical poderia ser o percentual de inflações no Brasil. Então, isso ajudaria bastante a gente conseguir interpretar esse gráfico. Porém, não tem esses dados, mas mesmo assim ainda ficou. Conseguimos então fazer a interpretação mesmo sem esses gráficos, pessoal. Existe proporcionalidade entre a altura das barras e os dados que elas representam, justifique sua resposta. Ele quer saber o seguinte: se existe algum tipo de proporcionalidade entre os gráficos apresentados, ou seja, se existe uma proporcionalidade, tipo, o tamanho deles está referente à porcentagem que ele está? Não. Observe aqui, ó. No ano de 2012, ele está 5,84, sobe para 5,91. Mas se você comparar com esse aqui, ó, ele está totalmente desregular, porque esse daqui seria maior do que esse de 5,91. Então você poderia argumentar da seguinte maneira: no ano 2011 era para ser maior do que o ano de 2013 e acabou sendo desenhado de forma irregular. Agora o seguinte: reconstrua o gráfico completando os elementos que faltam e corrigindo a proporcionalidade das barras em relação aos dados. Ou seja, você só vai reconstruir esse gráfico e colocar realmente as porcentagens corretas. Por exemplo, vou aqui fazer um exemplo. Você vai fazer assim, né? Você vai colocar ano e aqui percentual. Pode ser assim. Ou então você coloca, para ficar melhor, percentual aqui em cima, indicando que é o eixo percentual em cima. E aqui do lado o para melhor interpretação é dessa forma. O percentual vem ali em cima e o ano aqui. E colocar na proporção. Ah, professor, não vou saber colocar na proporção. É só você fazer pela régua. Você faz pelos centímetros. A régua tem 4 centímetros, você vai verificar 4,31, você coloca 4,31 centímetros. E assim você vai fazendo de forma que seja proporcional. Pronto. Vamos para agora para a questão de número 4, pessoal. Vamos lá. Número 5. Na número 5, observe que a gente está trabalhando gráfico. Nas questões anteriores, a gente ainda trabalhou um pouco sobre medidas de tendência central, que é a média aritmética. Mas aqui, por exemplo, trabalhei bastante gráfico. É interessante porque é bom para praticar. Vamos lá.
No período anterior, a realização de uma eleição foi divulgada uma pesquisa de intenção de votos. O gráfico a seguir foi publicado em uma rede social. Observe, na passada não existia aqui, ó, percentual. Tá vendo que nessa realmente eles colocaram e aqui é candidatos. Na anterior não tinha isso aqui, né? Aquela percentual e na anterior era para ser o quê? Ano. O que se pode observar de errado com os dados representados nesse gráfico? Ou seja, ele quer que você verifique algum erro, né? O primeiro erro que a gente pode verificar é o seguinte: o 40 aqui, ó, está correto. Ele está exatamente no 40, informação corretíssima. Mas se for analisar aqui, ó, está organizado de forma crescente, tá? Para cima, crescente, tá vendo? O que que acontece? O 15 aqui, ele está totalmente fora de quadro, ele não está correto, ele deveria ser mais ou menos aqui assim, ó, o correto. Se você analisar também, outra análise agora que eu peguei essa retazinha aqui, ó, o 10, ele também acaba ficando fora do quadro. Por quê? Porque o 10, pessoal, se você analisar o 10 aqui, ele não está na metade, ele está mais acima da metade. O 8 aqui era para estar abaixo da metade. Vocês veem que já existe um tipo de... Alguns dados estão colocados de maneira incorreta. Então, você pode colocar aí. Os dados, o gráfico foi desenhado de maneira incorreta. A maneira com que os dados foram apresentados nesse gráfico pode induzir ao leitor ao erro? Sim, ele pode ser induzido ao erro. Por quê? Porque de antemão, o candidato C aqui, pessoal, já vai chamar a atenção. Porque, olha, ele foi maior, mas na verdade ele foi menor. Só que para a tendencial diminuir, vamos dizer assim, os votos brancos, ou os votos de quem está na liderança, o B aqui, ó, ele coloca os 15% do candidato C lá em cima. Isso faz com que a pessoa pense que esse está na liderança. Tudo isso é algo, é uma manipulação que pode prejudicar a nossa interpretação. Agora vocês vão fazer o quê? Construir o gráfico correto com base nos mesmos dados. Ou seja, você vai pegar esses dados aqui e vai transferir para um gráfico correto. Vamos então para a questão número 6. Veja só, pessoal. Essa daqui já vamos trabalhar outro tipo de gráfico, pessoal. Se vocês analisarem aí, ó, um prefeito quer propor diversas mudanças, reformas nas leis sobre o uso de parques públicos. Para saber se a reforma conta com o apoio da população do município, ele encomendou uma pesquisa que mostrou que 65% da população é contra a reforma proposta, 25% a favor e 10% são indiferentes. Observe no gráfico ao lado como os resultados da pesquisa foram divulgados pela equipe do governo. Construa um gráfico completando os elementos que faltam e corrigindo possíveis erros. Veja só, pessoal. Primeiro erro é, como é que 25% está maior que 65%? Está totalmente errado. Segundo erro é interessante quando fazer um gráfico desse aqui, colocar uma legendinha, por exemplo, aqui era uma cor meio azul claro. Deixa eu ver se eu tenho um pincel dessa corzinha. Ele ia colocar o quê? 25% era a favor da reforma. Então ele ia botar a favor. Agora, outra observação, está completamente errado, pessoal. Se vocês quiserem, vocês podem tentar verificar se só apenas trocou os resultados. Se observamos aqui, ó, é 50%, metade é 50%. Observe que, passando um pouco da metade aqui, com certeza esse 65% era para ser representado aqui dentro e o 25% está trocado. Só para vocês entenderem. E uma coisa que falta também é a legenda. Eu só quero que vocês construam o gráfico de maneira correta e coloquem a legenda. A favor, qual é a cor? Você vai colocar da forma correta para assim construir um gráfico
bem explicativo, né, pessoal? Bom, pessoal, eu acho que essas questões foram mais apenas para a gente encerrar o conteúdo de gráficos. Na semana que vem a gente vai começar a revisar alguns conteúdos e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal.